Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui reunidos mais essa semana para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre querido. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de aprendermos com os teus ensinamentos e, principalmente, pôr em prática em nosso dia a dia para a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. O livro de hoje, Pensamentos que Ajudam, José Carlos de Luca. Curar as feridas da alma. Por exemplo, a expressão morrer de raiva não é apenas figurativa. Estudos na área da medicina psicossomática já relacionam a personalidade raivosa a doenças do fígado, ao desequilíbrio do sistema nervoso e aos problemas circulatórios, incluindo o ataque cardíaco. Nem todo infartado é necessariamente um raivoso, mas uma pessoa que cultive a raiva pode ser uma pessoa candidata ao infarto. O ressentimento, por sua vez, por submeter o corpo a um estresse contínuo, pode enfraquecer o sistema imunológico, dando margem ao sofrimento de algumas doenças, dentre as quais o próprio câncer. Nós não temos como nos iludir e dizer, olha, nós vamos conseguir ainda nesta encarnação sublimar, transformar todo esse sentimento negativo, tóxico, que é a raiva, que é o ressentimento do nosso espírito. O que Deus espera de nós num planeta aqui tão atrasado? Ele espera o esforço. É isso que Jesus espera de nós, que Deus espera de nós, que nós possamos nos manter num esforço contínuo. Isso é de extrema importância. Que possamos estar nos esforçando para ir transformando esses sentimentos que são contrários às virtudes, que são contrários à lei de amor, de justiça e de caridade. Se a gente força uma tentativa de se tornar alguém pacífico do dia para a noite, ou que perdoe a tudo e a todos do dia para a noite, como se fosse um passo de mágica, eu fui lá na igreja, eu fui no centro, eu fui no templo, eu aprendi lá na palestra que eu não posso ser raivoso, eu não posso ser ressentido, porque isso com certeza irá desencadear problemas de ordem física. Eu posso adoecer do fígado, eu posso adoecer do sistema circulatório, eu posso adoecer do coração, eu posso desenvolver um câncer. Aí eu volto para minha casa e digo, bom, a partir de hoje eu não serei mais raivoso e eu não serei mais ressentido. Como se isso fosse algo que a gente consiga fazer do dia para a noite. A coisa não é tão simples assim. Isso é um processo gradual. E para que a gente consiga fazer isso de forma genuína, de forma verdadeira, eu preciso, em primeiro lugar, me conhecer. Saber exatamente o que eu sinto, o que eu penso, o que está lá no fundo da minha alma. Eu preciso encarar o espelho. Não o espelho, eu já falei aqui em algumas outras vibrações, não um espelho para olhar a minha face, o meu corpo, a minha imagem física, mas olhar para o espelho da minha alma e buscar refletir dentro de mim o que me incomoda, qual o meu real sentimento em relação a uma determinada coisa e saber qual é o meu limite, até que ponto eu consigo perdoar, ou até que ponto eu consigo me amenizar enquanto uma pessoa raivosa, eu consigo amenizar essa ira, né? Então, quando eu detecto que eu sou uma pessoa ressentida, ou que eu sou uma pessoa raivosa, uma pessoa bélica, né? Uma pessoa que gosta de briga, de conflito,
Primeiro eu detecto que eu tenho esse traço de personalidade. Todos nós temos em maior ou menor porção. Então eu detectei. Aí a partir disso, eu tô aqui lavando a minha louça na minha casa e caem as panelas. E aí a vontade que eu tenho é de chutar essas panelas. Qual o exercício que eu tenho que começar a fazer com a panela que caiu no chão? Peraí, deixa eu aqui respirar fundo, pegar a panela que caiu. E não adianta eu jogar a panela mais longe, não adianta eu xingar e não adianta eu esbravejar, isso não vai resolver. Porque isso irá acelerar meu coração, isso irá mexer com todo o meu metabolismo e me adoecer. Depois eu posso sentir dor no corpo, sentir um desconforto. Então, primeiro eu paro e analiso a cena. Caiu panela no chão, aquilo me irritou profundamente. E a minha vontade é falar um palavrão bem grande e eu chutar a panela longe. O que eu preciso fazer? Calma. Calma, Cristina, deixa eu respirar. Tá, a panela caiu, eu vou calmamente pegar essa panela. Penso primeiro que é um ser inanimado, é uma panela, e quem a derrubou fui eu mesma. Então, eu vou pegar essa panela e vou colocar em cima da pia, vou respirar fundo, vou lavar a panela e vou começar tudo de novo. Estou lidando com um ser inanimado, é uma panela. Mas vamos supor que não fosse com uma panela, fosse com uma pessoa, fosse com um marido, um filho. Então, o meu primeiro impulso é xingar, esbravejar, discutir. O que eu começo a fazer? Se eu xingo muito, se eu sou de xingar demais, eu vou tentando diminuir os xingamentos. Se eu sou uma pessoa que não xingo tanto, mas que eu tenho uma explosão, tentar respirar fundo. A respiração é uma coisa maravilhosa. Você respira, respira mais uma vez, respira outra vez e analisa. Vale a pena que eu berre, que eu esbraveje, que eu me desequilibre? Vale a pena? Irá mudar o rumo dos fatos? Se a pessoa me irritou, se a pessoa me chateou, se a pessoa me desafiou, adianta que eu tenha um ataque raivoso? Vai adiantar? Não. Então eu vou respirar fundo, vou me autorregular, né, com as minhas emoções, e aí a partir disso eu vou gradualmente tentando diminuir essa minha impulsividade. Olha, eu acho que é até um pouquinho mais fácil trabalhar a raiva do que o ressentimento. Porque o ressentimento, ele está sempre atrelado a um terceiro. É sempre alguém que magoou, que decepcionou, e aí o trabalho ele é dobrado. Porque o ressentimento é uma raiva que não foi para fora. O que é o ressentir, né? A palavra vem de repetir, sentir. Então eu repito um sentimento. Então eu tenho uma ferida lá aberta que está tentando cicatrizar e eu fico esburacando ela, ressentindo aquela dor. Então, em primeiro lugar, eu preciso ser racional. A pessoa já fez o que ela fez, ela já te magoou, ela te feriu mortalmente e você está muito indignado com aquilo. Então, talvez seja interessante que você pense em todas o que está implicado, tudo que está envolvido na dinâmica que está te trazendo mágoa ou dor ou ressentimento. Tá, essa pessoa me magoou. Você tem como controlar essa pessoa? Não. Você tem certeza que essa pessoa vai continuar te decepcionando? Talvez um afastamento seria o mais indicado para que você lide com as suas emoções e que gradualmente você vá fazendo um trabalho para ir perdoando essa pessoa, gradualmente. Isso não significa que se essa pessoa te feriu, te machucou e vem te machucando há muito tempo, né? Vamos pensar aí em maridos agressivos, a gente tem um alto índice de feminicídio no Brasil, então o marido magoa a mulher, ou agride, ou xinga, ou briga, e aí, bom, eu vi lá na palestra que eu não posso guardar esse sentimento.
Só que eu continuo convivendo com aquele homem que foi agressivo comigo. Eu estou me colocando em risco. Eu estou colocando minha vida em risco. Então a gente não está aconselhando que você fique e perdoe, e porque Jesus ensinou, você tem que perdoar e tem que ficar do lado daquela pessoa. Se essa pessoa for uma pessoa abusiva, que pode colocar inclusive a sua integridade física, moral, né, e até a sua vida em risco, o que eu te aconselho é que você vá se distanciando dessa pessoa, ou se distancie de uma vez só. Não precisa esperar a segunda vez que essa pessoa foi agressiva, se afaste e vá fazendo um trabalho emocional para perdoar essa pessoa. Porque se você não perdoa, quando a gente não perdoa, quem está segurando é como se a gente segurasse um carvão em chama em nossa mão e a gente não joga nessa pessoa. Então, o único que se fere é você, porque você está segurando ali aquela mágoa. Então, a gente precisa se libertar daquela mágoa para poder ficar bem conosco. Isso não significa que você tenha que ficar com aquela pessoa que te feriu, que te ofendeu, que te magoou profundamente, que está te fazendo mal. Você pode sim se afastar dessa pessoa. O que você não pode é cultivar a mágoa. Então, assim, pensando nessas duas coisas que o José Carlos de Luca colocou nessa parte do texto, raiva e ressentimento. A raiva é algo que eu exteriorizo de forma desequilibrada. E o ressentimento é algo que eu jogo para dentro de mim. Existia uma mentalidade no passado de que quando eu colocasse as coisas para fora, a minha raiva para fora, eu estaria poupando o meu corpo dessa agressão, desse sentimento, e que talvez eu não adoecesse. Não, já foram feitos estudos e já foi percebido pela medicina psicossomática que as duas situações, se eu explodo ou se eu guardo, nas duas situações eu estou desequilibrando todas as células do meu corpo, que eu posso sim desenvolver um câncer. Não é que é o motivo principal, nós temos várias questões envolvidas aí, nós temos genética, nós temos às vezes algo kármico, uma questão kármica na minha história, em que eu tenho uma propensão, isso não quer dizer que necessariamente eu vou desenvolver, mas se eu não vou fazendo uma alimentação emocional, aliás, uma educação emocional e não vou alimentando coisas mais benéficas, sentimentos mais virtuosos e ao contrário, vou me alimentando de toxicidade, óbvio que a minha tendência maior é de desenvolver uma doença grave. E a gente não está falando só de câncer, a gente está falando de outras doenças psicossomáticas, como doenças autoimunes. Nós podemos pensar no agravamento de uma diabetes, que ela é causada pela má alimentação, sobrepeso, mas também existe ali componente emocional que agrava. Eu posso agravar doenças nos meus órgãos, estômago, gastrite. Então, tudo que eu tenho em desequilíbrio, eu posso trazer desequilíbrio para as minhas células, esbravejando ou embutindo, né? Vou estocando dentro de mim, vou armazenando a ira e o ressentimento. Isso faz com que eu também adoeça. Então, todas as situações eu adoeço. A melhor saída é que eu aprenda a lidar com as minhas emoções. Em primeiro lugar, identificando-as. Se for muito difícil essa transformação, pense em Jesus, peça ajuda a Ele, peça ajuda ao seu mentor, aos seus amigos espirituais, a uma santa que você tenha fé, aos seus guias espirituais, seu mentor, a quem você tiver fé. Peça força para conseguir lidar com as suas emoções, porque os sentimentos, tanto eles atraem irmãozinhos, como também eles nos adoecem fisicamente. Como está aqui, eu preciso curar as feridas da alma para que o meu corpo físico não sofra as consequências. Difícil, né, gente? Trabalhou. Que tarefa. Mas tudo passa pelo orgulho, né? A gente, quando explode por quê? Nós somos feridos no nosso orgulho. O problema, eu acho que maior, que todo mundo deve estar pensando, é como é que eu faço para não explodir
Como é que eu faço para ter um raciocínio rápido? Ou fazer como o Chico ensinou, né? Antes de explodir ou falar, encha a boca d'água. Mas o copo de água nunca está perto. Então é um exercício diário que a gente tem que praticar, é bem trabalhoso. E eu acho que uma das tarefas mais árduas que nós temos na nossa encarnação é justamente trabalhar o nosso orgulho. Porque sempre a explosão é porque nós somos afetados em algo que, mas isso eu não aceito. Mas eu não fico calado. Mas isso ou mais aquilo. Então, se nós não temos esse autocontrole, como fazer para não explodir naquele momento X? Né? Porque parece que a pessoa que te agride, ela sabe exatamente onde é a sua ferida. Ela sabe exatamente como te manipular. E sim, essa pessoa, ela é um instrumento pela qual está sendo colocada na sua frente para você pôr em prática essa paciência, né? Esse autoconhecimento de si próprio. Como é difícil. E como iniciar isso, né? Eu acho que logo pela manhã uma boa prece, pedindo para os bons espíritos iluminarem a nossa mente, para aumentarem aquela injeção de paciência, nos dar força para esse lado trabalhoso que nós temos que conviver no nosso dia a dia, seja no trânsito, seja no trabalho, seja com parentes, seja com a própria família. É uma paciência que nós temos que estar trabalhando ela diariamente. Mas eu sou tranquilo. Você é tranquilo até te pisar na unha encravada. Porque quando pisa, dói. E a explosão, ela nunca vem naquele momento em que você está zen, que você está elaborando tudo como é que vai ser seu dia. Se alguém me fechar hoje, eu vou mandar um paz e amor, vou mandar um coraçãozinho, né? Não. Sempre vem naquele momento em que a gente está mais descontrolado. Vulnerável, né? E aí os irmãozinhos que se comprazem, né, de ver esse desequilíbrio nosso, é onde eles aproveitam essa porta que nós abrimos para eles adentrarem e fazer a festa. E normalmente não é um irmãozinho, né? É uma legião. Então, muito importante a gente já iniciar o nosso dia agradecendo pela vida, agradecendo por mais um dia de oportunidades, e nessas oportunidades vão vir as pedras no caminho. Agora, se eu estou com Deus ao meu lado, a quem eu temerei? Mas é um exercício, porque na hora da ira, a gente esquece de Deus, a gente esquece do nosso anjo da guarda, a gente esquece de tudo. Eu fiquei cego. O problema é de quem? Do outro que te agrediu ou teu que ficou cego? Nós somos responsáveis 100% pelos nossos atos. Não vamos colocar nas costas do outro que eu só explodi porque fulano falou isso ou aquilo. Eu só explodi porque meu chefe isso ou aquilo. Eu só explodi porque o fulano me fechou. Nós temos que estar preparados. É como, acho que muitos dos nossos ouvintes devem tomar remedinho para pressão alta, né? Por que a gente toma um remédio para pressão alta? É para baixar a pressão? Não, muitas vezes não. Você toma um remédio contínuo de pressão alta para quando der o pico, você suportar. Assim tem que ser a nossa parte mental. Estarmos sempre preparados, tentar antever o problema, né? Não se estressar, não explodir. Mas como fazer? É difícil, gente, é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Mas se a gente conseguir controlar um pouquinho o nosso orgulho, a gente começa a suportar certas situações, entendendo que o problema é do outro quando ele te agride. Mas eu não sou feito, eu sou feito de carne e osso, né? Carne e osso, mente e espírito. Existem alguns recursos, né? Oração, meditação,
escrever o que está sentindo, colocar no papel as emoções para começar a entender o que sente, por que sente, recorrer a uma terapia se houver a possibilidade. A fé é algo que ajuda bastante, uma leitura edificante. Quem gosta de ler livros espíritas, busque as obras de Kardec, são maravilhosas, leia. Temos aí as obras do Chico, então a gente tem bastante recurso. Para quem não é espírita, também existe dentro de cada segmento aí a sua própria bibliografia, busque por elas. E a meditação é algo que ajuda muito a ter o equilíbrio das emoções. A raiva parece que é mais difícil, mas ela acaba tendo mais recurso. A questão complicada é o ressentimento, porque é uma ruminação, é um ferir-se o tempo inteiro com algo que você não controla, porque ou é algo que já passou, ou é atitudes de uma pessoa que te magoou. Então, é o exercício contínuo. É possível continuar com essa pessoa, é possível continuar esse relacionamento. Se não for, ore por essa pessoa, ore por você, para poder seguir, né? Porque esse sentimento nos adoece. É isso aí. Agora, chegou o momento da gente unir nossos melhores sentimentos e doar nossas melhores energias. Vamos sentindo, meus irmãos, a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em energias de amor, de luz, que possamos doar nossos melhores sentimentos junto a Jesus para o nosso planeta, que passa por grandes transformações. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra, pelos irmãos que passam fome, frio. Vibremos pelas famílias que choram a perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos irmãos que estão internados nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, por aqueles que estão nos corredores à espera de um leito, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamento suicida, com depressão, pelos velhinhos nos asilos, pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser acolhidos e encaminhados aos hospitais do astral, aos educandários, que eles sejam envolvidos em muito amor, em muita fé, em muita perseverança. Te pedimos, Jesus, pela proteção de nossos lares, proteção de nossos cônjuges, de nossos parentes, de nossos filhos, de nossos vizinhos, que nossos lares sejam iluminados com a Tua presença. Que possamos, Jesus, transformar a nossa ira, a nossa raiva, o nosso sentimento de orgulho ferido. Que possamos transformar isso em paz, em harmonia, em fé, em perseverança. Silenciamos, Jesus, para que cada um de nós possa abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para curar nossas enfermidades, para transformar os nossos sentimentos de raiva, de mágoa, de tristeza, em paz. Que traga paz para o nosso corpo, para a nossa mente e para o nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece de encerramento.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão a todos que nos acompanham na página Aura Vibração Espiritual, tanto no Facebook como no canal do YouTube. Curtam, compartilhem e nos sigam. E comecem a sentir no coração, no espírito, essa palavra maravilhosa que Jesus nos ensinou. Amor. Por quê? Porque nós amamos vocês. Até semana que vem. vem. Tchau, tchau.